Meus irmãos, a pastora Nadir teve uma visão com o atual presidente e o anterior e ambos estavam lá no abismo. Isso mesmo, na casa do capiroto. Vamos ver o que ela tem a dizer. E o senhor mostrava uma visão com o presidente dessa república que ele morria. E Deus abriu um telão assim e me mostrava o inferno. Eu não fui arrebatada. Foi um telão que Deus abriu na minha frente e me mostrou ele descendo aos abismos eternos. Chegava lá no inferno, Satanás estava à espera dele e ele chegava com um pedaço de papel e uma caneta. Em seguida, né, chegava o Bolsonaro, com os olhos cheios de sangue, aqui na cabeça saindo sangue, passando pela orelha dele, indo pingando no ombro. E ali eu não vi para que lado ele ia, para o inferno, eu não vi tortura do Bolsonaro, ele chegava ali, eu dizia para Deus assim, ele também aqui no inferno? Aí o Senhor disse que ele nunca entregou seu coração verdadeiramente a Deus. Ele nunca fez a confissão sincera, aceitando Jesus como seu Salvador. Ele não fez de coração nas igrejas por onde ele passou. Ele não é crente em Jesus Cristo. Isso o Senhor me disse. E ele ia parar no inferno. Isso eles estão aqui ainda em vida e as suas almas fulguram no inferno. E o Senhor me deu essa visão desse presidente. E ali ele chegava e chamava Satanás de cara. Dizia assim, ó cara, eu fiz mais do que todos os outros presidentes que já houve nesse país. Então Satanás pegava uma caneta metalizada, de 1,5 m a 2, como uma vara comprida, e cravava nas costas desse presidente. E ali jogava ele a uns 50 metros ou mais de distância. Jogava assim com ele cravado naquilo. E ali ele voltava como um imã para onde estava Satã. Pegava a caneta e dizia, ó cara, olha aqui as canetadas que eu dei. Mostrando um papel e a caneta. O diabo não tem misericórdia de ninguém, irmãos. Ele está ali para judiar das almas, para torturar. E ali ele pegou de novo, fez a mesma coisa, e dessa vez eu senti a agonia. O Senhor fez com que eu sentisse nas minhas costas a agonia, a angústia que ele sentia, esse presidente. A tortura que ele estava sofrendo, eu pude sentir a agonia dela e foi terrível. Foi terrível. E ali eu ficava procurando aonde tinha ido Bolsonaro lá dentro do inferno, mas eu não achava mais. E ali a visão terminava dessa maneira. Irmão, primeiro eu queria saber a sua opinião, porque ela relatou todo o acontecimento, toda a história que ocorreu com o Bolsonaro. Eu lhe pergunto, e por que ela não contou o que ocorreu com o atual presidente? Talvez ela ficou com medo de uma possível retaliação ou essa visão que ela teve não passa de uma farsa? Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito das visões que a pastora Nadir tem recorrente, não somente visão, mas sonhos, praticamente todos os dias ela recebe uma revelação do céu da parte de Deus. Essas visões, meus queridos irmãos, eu confesso que já vi alguns vídeos da pastora Nadir e pela idade dela, eu vou respeitá-la aqui, mas eu quero saber a sua opinião, meu querido irmão. Você acredita nessas revelações da pastora Nadir? Sim ou não? Sabe, meus queridos irmãos, eu acho que as pessoas estão perdendo, acho não, eu tenho certeza que pessoas estão perdendo o temor de Deus, a reverência com o nome do Senhor. As pessoas não têm mais medo das consequências daquilo que elas falam, utilizando o nome de Deus. E aqui, meus queridos irmãos, não quero ofender ninguém, tá? Se você acompanha aí a pastora Nadir, mas eu acredito que por ela ter já os cabelos brancos, ela deveria ter temor, ela deveria ter mais cuidado
com o que fala utilizando o nome do Senhor. Porque Deus não deixará impune aquele que profana o nome dele. Sabe, meus irmãos, as pessoas estão utilizando de astúcia, utilizando técnicas, sabe? E muitas delas chegam a ser bizarras porque conseguiram encontrar um nicho específico para estar tendo engajamento. Só que o problema é do que você está falando, a respeito de quem você está falando, quem você de fato está representando. Veja bem, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Será que esses sonhos diários e essas revelações diárias são de fato de Deus? Porque, meus irmãos, preste atenção nisso aqui. A Escritura Sagrada diz que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os acorrentando, os lançou em abismos escuros até o dia da sua destruição. Esse texto se encontra em 2 Pedro capítulo 2 e ele faz uma alusão, se você ler ele por completo, sobre justamente doutores da lei, falsos profetas, falsos pastores ou mestres que, por avareza, enganam as pessoas com as suas dissoluções. E se você ler o texto completo, Deus ainda continua falando. O texto diz que o mundo antigo não foi poupado, quanto mais estes atuais. E aí a Bíblia faz algumas referências, por exemplo, como o dilúvio, que Deus trouxe condenação para todos os povos do planeta, mas preservou apenas um, que foi Noé. Nesse capítulo, meus queridos irmãos, Deus está deixando bem claro: nenhum falso profeta, nenhum falso pastor, ou aquele que se diz representante dele, que com avareza ou por ganância, ou por algum outro tipo de motivo, engana o povo, engana as pessoas, Deus não poupará também. E eu quero aqui, meu irmão, que você medite nesse capítulo inteiro desse texto, porque é importante. Infelizmente, meus queridos, as pessoas elas estão perdendo a vontade de ler as Escrituras, a vontade de estudar a palavra de Deus, a vontade de passar algum tempo meditando nas Escrituras Sagradas. Nós vemos hoje, meus irmãos, quase ninguém fala mais dos textos sagrados, quase ninguém mais cita capítulos e versículos bíblicos. E aí eu estou falando justamente daqueles, meus queridos irmãos, que estão em cima dos púlpitos, aqueles que estão falando sobre Deus. Perceba que essas pessoas viraram coach, não utilizam mais as Escrituras Sagradas como padrão. Tem coach que se passa por pastor que fala somente de relacionamento conjugal. Tem coach que se passa por pastora que só fala de relacionamentos mais íntimos. Gente, cadê a pregação da palavra de Deus? Cadê a pregação cristocêntrica? E o povo está sendo levado como uma manada para o matadouro. Abra os olhos, meus queridos irmãos. Lembre você aí de alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, de quando você ia realmente, de fato, a uma igreja, e ali havia a pregação da palavra de Deus. Ali você via exatamente o poder de Deus agindo na vida das pessoas. As pessoas eram transformadas, as pessoas eram impactadas porque havia um sermão cristocêntrico. O centro, meu irmão, deve ser somente Cristo e mais ninguém. E o que o Senhor pode fazer pelas nossas vidas, qual é o plano que Ele preparou para nós, tanto no presente quanto no futuro. Não existe essa coisa de coach, gente. Bom, meus irmãos, mas enfim, deixe aí nos comentários a sua opinião, se você acredita na pastora Nadir, sim ou não, tá bom? Deus abençoe sua vida.